Bem, Duarte, muito obrigado. Estamos hoje aqui num dos teus projetos mais recentes, que é o Jungle Loft. Antes de começarmos a falar um bocadinho mais sobre o projeto, a inspiração, o design e irmos mais para a parte de detalhes, eu acho que vocês fizeram aqui algo muito importante, que é uma das tendências agora do mercado imobiliário, que é olhar para um projeto também não só como fazer apartamentos ou o tipo que seja de propriedades, mas também olhar como uma marca. E acho que o Jungle Loft vieram transmitir isso, portanto queria perceber um bocadinho mais esse conceito de que vocês tentaram imprimir aqui, também a inspiração, o design, como é que surgiu esta ideia, então queria saber um bocadinho mais do seu lado. O imobiliário nos últimos anos em Portugal tem sido muito marcado pela afirmação da identidade. Tradicionalmente isto já acontece em outros mercados internacionais e a identidade geralmente estava associada ao número da porta e à morada. Portanto, tinhas Castilho qualquer coisa, Liberdade YZ. Com o tempo e com a entrada de promotores internacionais e com, eu diria, a sofisticação do mercado de promoção imobiliária, desde a concepção depois à distribuição, que passa por um conjunto de etapas, do design, do project engineering para o teu cliente-alvo, a promoção como indústria começou a perceber que havia uma necessidade de personalizar e criar um caráter e uma identidade, um conjunto de valores, como se calhar se faz noutros setores. No meu caso, como a minha base, a minha origem do ponto de vista empresarial é a hotelaria, sou um dos fundadores do Independent Hotels and Hostels em Portugal, temos 4 unidades, 2 em Lisboa, uma na Comporta e outra em Gaia. Para nós era um bocadinho mais natural e mais intuitivo que tivéssemos esse cuidado, essa necessidade de afirmar não só no detalhe que se vê do produto final, que podemos falar daqui a pouco, mas acima de tudo nesta identidade, nesta afirmação da personalidade do que é que estamos a promover e o que é que significa. À medida que o fomos fazendo, conseguimos perceber que tínhamos desenvolvido e criado uma identidade que tem um potencial, digamos, de ser replicável até, não há problema nenhum em dizer isto, de ser escalável e reproduzido noutras geografias, porque o que está na sua base tem uma mutabilidade muito interessante, porque o que estamos a falar são materiais naturais misturados com materiais artificiais brutalistas, portanto estamos a falar do contraste entre a madeira e o betão, que é esta dicotomia que se encontra nestas divisões, uma expressão muito presente do exterior no interior, mais uma vez esta dicotomia que está refletida no nome Jungle Loft, que é absolutamente contraditório. Tens algo muito orgânico e quente, digamos assim, para algo muito frio e mais industrial. Nem mais. Portanto, são esses dois choques de realidade. Portanto, é um bocado aquela ideia de trazeres, de trazeres o exterior para o interior, trazer a paz que se procura do campo e da praia, ou do que for, de outros destinos, para um setting urbano. Neste caso, em Marvila, e o que teve origem neste projeto era um antigo lagar de azeite, e ainda está muito marcada a fachada na rua e vês esses elementos que nós tentámos preservar, que depois mais uma vez tem este cruzamento, esta dicotomia, porque trazemos para essa fachada elementos modernos, contemporâneos, e portanto há um delinear muito evidente entre o passado e o presente, entre o interior e o exterior, entre o natural e o artificial, o que é natural e o que é man-made. E, portanto, o projeto, nós sabíamos que queríamos, do ponto de vista cromático, como referias, ter uma identidade específica, por isso é que todos os nossos caixilhos têm este cobreado, este chocolatado, e que também só por si foram, em termos de desenvolvimento com as equipas de projeto, com a RX, os nossos arquitetos, neste caso o arquiteto José Mateus, que esteve responsável pelo projeto, e por toda a equipa que compõe o Jungle Loft, uma discussão muito grande do que é que seria a cor do caixilho. E porquê? Chegámos a olhar para champanhe, chegámos para o metalizado, claro. E quando tocamos neste cobre, encontramos este cobre que depois, a nível da fachada, que podem ver através das imagens, se reproduz de uma forma muito fiel. Há uma extensão da caixaria para o resto da fachada. Há uma extensão da caixaria e deste zinco. O que ele permite fazer é quase uma mímica da terra, que depois tem uma composição também do paisagismo muito presente na fachada, e continua essa leitura. Isto parece, de certa forma, parece um bocadinho filosófico mais, até quiçá um pouco pretencioso, e pode tocar nessas linhas. Mas a verdade é que são estes cruzamentos que fazemos em contextos dos produtos que nós vemos, seja a hotelaria, seja a promoção imobiliária, que de facto diferenciam e que acreditamos nós depois ter uma consequência prática de criar um produto
consistente, forte e atrativo e único. Sim. Não, eu acho que é mesmo esse ponto. Não só a funcionalidade, o uso de bons materiais e materiais nobres, mas ter também realmente essa ideia de marca, essa ideia de conceito, já na escolha em si dos materiais. Okay? Nós queremos criar algo diferenciado, portanto também tiveste em conta certamente o bairro onde estás inserido, portanto uma vila com esta vibe cool, a vibe industrial, também daí o loft, a parte do loft, o jungle pelas escolhas quentes que fizeste, o uso de muito verde, e eu acho que se deu trabalho, foi trabalho que valeu a pena porque acertaram na cor. Acho que o Jungle Loft ficou realmente um projeto icónico e a marca, nós vemos só pequenos fotos aéreas e vemos aquela cor, esta castanhada, e já sabemos que é o Jungle Loft, então vocês conseguiram realmente já posicionar-nos com um produto e eu acho que isso é ótimo, e se há a hipótese de replicar, acho que pode funcionar, e acho que os clientes vão apreciar muito isso. Ou seja, já não se está a vender só metros quadrados, está-se a vender lifestyle, está-se a vender a marca, e pronto, vai-se buscar também muito o teu background, os teus hotéis que são fantásticos, e esse uso desse design também, que aqui está tão presente. Certo. Boa. Mas esse ponto é fundamental, e dizer isto do ponto de vista da promoção imobiliária, que eu acho que há um lado que também tem de ser cínico e objetivo. Quando se desenvolve alguns conceitos que são desenvolvidos muito em consequência da ação, portanto, ou seja, através de debates, reuniões, choques de ideias diferentes, e à medida que se vai construindo o produto e evoluindo, chegamos a algo que idealmente é melhor de onde acabamos do que onde começamos. E nem tudo é premeditado. Portanto, estas discussões de produto, muitas vezes as coisas parecem, há muita gente que fala e diz, não, a minha intenção desde a origem era. A nossa intenção desde a origem, estando num bairro como Marvila, que tem a proximidade, que tem o Centro Histórico de Lisboa, e é uma nova área industrial, que é a área que resulta da Expo 98 e que vem fazer ligação até Santa Apolónio e posteriormente através da Avenida Infante Dom Henrique, era efetivamente criar espaços que proporcionassem uma enorme qualidade de vida e que parecessem e sentissem como casas que seriam muito difíceis de ter noutro local. Sim. E a partir daí tudo é consequência. Portanto, como é que fazemos isto no paisagismo? Portanto, queremos ter jardins muito densificados. O que é que significa um jardim? O que é um sucesso num jardim, num espaço urbano, que outrora eram só armazéns? Para nós, tínhamos o objetivo, ouvir os pássaros. Criar um ambiente onde os pássaros habitassem e criassem o seu ecossistema. Sim. E a verdade, e o mais engraçado disto tudo, é que de facto nós estamos em casa, e as pessoas dizem isto dos nossos vizinhos e outras pessoas que visitam, é que parece que de facto estamos num sítio completamente isolado, as pessoas esquecem-se que estamos ao lado de uma linha de comboio que vem, atravessa o país todo, portanto o Alfa Pendular passa aqui, o Intercidades, e que estamos rodeados de armazéns e nem se ouve. Portanto, são esses os objetivos que delineamos e depois é consequência do debate e do pensamento que tipo de materiais é que queremos. Cometemos erros, como em todos os projetos, é natural, mas pronto, a ideia é também de transmitir isto, que estas ideias e visões que fomos desenvolvendo têm alguns pilares na origem, mas também são muito fruto do trabalho e do debate e da discussão. Sim, porque aqui também, acho que quase todas as unidades são grandes dimensões, não temos unidades pequenas. Ter áreas de jardins, quando falamos em jardins de apartamentos, pensamos num jardim com 20, 15 metros quadrados e que já é um ótimo, certo. Mas aqui estamos a falar de jardins com 100 metros quadrados ou até mais, portanto estamos a falar, como tu disseste, de uma grande densidade verde, entrar por dentro de casa, a volumetria, o pé direito duplo, o uso do botão à vista, e são todos esses elementos que eu acho que depois vocês foram impondo e realmente resultou muito bem no produto que temos. Piscinas privadas também, há que salientar. Se pudesse escolher um ponto do Jungle Loft que mais gostaste, ou seja, se há alguma característica ou não consegues... Eu acho que é mesmo a relação entre o interior e o exterior. Todas as casas vão de dimensões um bocadinho desproporcionais e raras de encontrar. Eu acho que vai ser difícil voltar a ter ou viver numa casa com janelas deste tamanho. Vai ser difícil fazer o downgrade. Ou encontrar algo equivalente ou que substitua, porque é de facto bastante especial. Mas a relação entre o interior e o exterior, e vou dar um exemplo porque é que isto sim foi completamente voluntário. Estas tábuas de interior têm cerca de 15 cm de largura e a sua estereotomia está orientada do interior, passa a redundância e a repetição da mesma expressão, para o exterior, portanto, tão longitudinalmente ao longo da casa. Podiam estar orientadas entre paredes. Sim. Quando as janelas estão abertas e se ligam com o deck, foi muito difícil de encontrar
perfis de madeira, placas de madeira do deck que tivessem a mesma largura. Ok. Mas conseguimos, e isto depois tem a ver de um ponto de vista técnico com a espessura que elas próprias têm, a capacidade que têm de não dobrar e não envelhecer mal, mas conseguimos a dada altura encontrar e fazemos esta relação. E portanto, quando estás com as janelas abertas em dias como hoje e tens relação de estar na sala com um jardim lá fora, para mim pessoalmente eu acho que acho que foi um dos pontos em que nós tivemos mais felicidade. Sim, esta extensão, não é? Porque a sala já é grande em si, mas ainda tem mais esta extensão e a ligação. Sim, crias uma grande relação com o jardim e portanto consegues ter pessoas que estão desde a relação da cozinha aberta até à zona da mesa de jantar ou esta zona da sala. É realmente esta volumetria e a comunicação com o exterior, mas não só com o exterior, porque também vejo que fizeste aqui um conceito Open Kitchen, acho isso muito interessante. Cada vez mais as pessoas convivem muito na cozinha, não é? Portanto, estamos a cozinhar, gostamos de estar a falar. Certo. Antes havia cozinhas fechadas, era só ali para cozinhar, os nossos amigos nem sequer entravam. Quase parece, não é? Quase parece. Os nossos amigos nem entravam, só aparecia depois pronto. Mas agora há muito esta comunicação. Isto é um dos pontos que tu mais gostaste aqui da casa? Sim, uma das ideias à volta da cozinha aberta, aliás, há outras cozinhas dentro deste projeto que na verdade têm ilhas e portanto são literalmente abertas para a sala. Tens algumas questões que resultam disso, questões como o barulho, a máquina de lavar a louça, etc, etc, seja o que for. Eu acho que o conceito da cozinha nos últimos 50 anos, para não entrarmos aqui em grandes dogmas de sociologia, mudou bastante, mas mudou muito também na ótica da forma como ela é utilizada por todos os membros da família e tornou-se um espaço muito mais ocupado por todos e social, menos de preparação típica de estares a cozinhar. Nós gostamos muito deste espaço enquanto família porque acabamos por estar todos juntos, seja o pequeno almoço ou jantar. Na verdade, no dia a dia é aqui que já almoçamos e jantamos do que necessariamente à mesa. Mas a ideia era isto, era trazer a cozinha e não a deixar fechada, não ser algo isolado. Eu particularmente gosto muito de cozinhas, talvez por causa deste não diria passado, mas o meu presente em hotelaria. Acho que as cozinhas, e cada vez mais desenhamos cozinhas abertas com exposição para as salas, e acho que grande parte do mercado o faz, e portanto é uma oportunidade de ter um pouco mais de design numa zona social, e também acaba por aumentar este espaço, porque depois da ponta da cozinha à ponta do jardim tens uma linha aberta muito mais longa do que terias, menos paredes, que é outra das características que tentámos abolir aqui em casa, era não ter corredores. Sim, eu acho isso fantástico, tudo open space. Todos os espaços abrem para uma divisão, mesmo aqui em cima, na zona dos miúdos, e portanto as escadas são tecnicamente o único corredor. Queremos que todos os espaços abrissem para algo. Sim, e vejo também a nível de design arriscar um bocadinho mais nas cozinhas, portanto fugir à cozinha clássica branca, como se costuma ter, tipicamente se viu muito em projetos, e fizeram, lá está, o uso do material da madeira, uma cozinha mais escura, fizeste também meia cozinha de um lado, depois puseste os armários todos do outro. Acho que isso, em termos de design, funcionou muito bem, e acaba por ser realmente uma peça, a cozinha passa a ser uma peça integrante da casa e uma peça de decoração também. Aqui também fizeste a solução com os painéis, portanto, imagina, chegam os convidados, a cozinha por algum motivo está desarrumada demais, e então fecha-se o painel e está feito. Foi mais, por acaso pensámos mais nos painéis e em desenhá-los e como é que iam funcionar do que eles passaram fechados. Portanto, na verdade é daquelas coisas que na realidade tu pensas e antecipas um problema que não existe. Mas aqui neste projeto todas as cozinhas são diferentes, que eu já percebi, mudam as cores em algumas, certo? As cozinhas são relativamente padronizadas em termos dos seus acabamentos, em termos do mármore de Estremoz, os eletrodomésticos da SMEG e o tipo de painéis que acabaram por ser colocados na maior parte das cozinhas. Há algumas que tiveram um certo grau de personalização, mas mais a nível cromático? Mais a nível cromático. Quer dizer, não tanto cromático, se calhar, estou a dizer mais a nível dos equipamentos e da disposição dos equipamentos do que necessariamente das cores, porque nós tentámos evitar que houvesse muitas alterações ao projeto na generalidade dos apartamentos. Mas, também numa ótica de gestão da obra, de empreitada e de contrato. Claro, e não vê mais atraso também. E depois esse tipo de personalização também leva a custos que muitas vezes os clientes não identificam, não percebem e não valorizam. Porque acham que é algo que acontece muito facilmente em sede de arquitetura e que o empreiteiro com boa vontade faz. Mas quando sai de uma linha de produção em que os projetos já estão todos feitos e validados, então muitas destas cozinhas até são feitas em fábrica, não são montadas na própria obra. Portanto, os clientes acabam por entender que isto é quase uma coisa perfeitamente natural e que é má vontade se não o fizermos,
mas como os empreiteiros depois também traduzem isto em trabalhos a mais e custo, é muito difícil depois gerir essa relação e tentarmos simplificar ao máximo, ter as cozinhas bem desenhadas, bem programadas, pensámos muito que tipo de gavetas é que iam existir, o que é que as pessoas procuram e precisam, onde é que está o lixo, quantas gavetas precisam para faqueiros e para panelas, etc. Isso é fundamental. Exatamente, e depois as partes que usam como despensa, né, que vais pôr massa, arroz, etc, e isso estava pensado. Sim, nós vemos certos projetos que não pensam, por exemplo, onde é que se mete o aspirador e a esfregona, que são coisas que ocupam muito espaço, mas tem que se ter certo. para não ficarem expostas. Aqui também fizeste... Estendais, acontece muito com estendais onde também. é que vamos pendurar a roupa. Fizeste a lavandaria à parte também, o que é importante, portanto separaste um bocadinho, e tem certos elementos, é uma cozinha muito, muito completa, porque também tens um wine cellar, portanto é sempre um plus, não vemos isso em todos os projetos, são realmente detalhes muito importantes e que faz a diferença. Mas depois tem uma outra área que não é contabilizada na área. E aqui conseguimos então ver todos os detalhes da fachada que estavas a falar. Certo, o zinco cobreado, toda a parte de paisagismo e as plantas que colocámos e trepadeiras e a crescer. Há aqui um shot que pode ser tido para se ver exatamente como as trepadeiras invadiram, e era esse o objetivo, ter um bocadinho esta ideia de que a natureza invadiu a cidade, Demorou coisa quanto tempo? distópica. A equipa de paisagismo e de jardinagem plantou tudo isto ainda à meio da empreitada, portanto a ideia era que quando os clientes viessem já começasse a ver... ganhassem algum tempo e tivessem alguma vantagem à partida para poder ir crescendo e não fazer uma coisa, não parecer uma coisa muito recente e cuidada. A ideia é mesmo isto, é as plantas terem esta coisa, parecer que estão a invadir. Sim, já vi, e vê-se ali também as trepadeiras já a crescer pelo teto, como aqui que era na parede. Daqui a 10 anos, quando as trepadeiras tiverem ocupado o edifício todo e tudo isto, vai ser um edifício que continua a evoluir e com o tempo só vai ganhar mais caráter. Outro tipo de imagem. Portanto, o que vemos agora, aliás, como todos os edifícios, se calhar, mas como a componente do paisagismo e das plantas que temos aqui é tão importante, essas alterações e as mudanças que vamos vendo vão ser mais vincadas com o tempo. Eu acho que agora os projetos, cada vez mais, o paisagismo é um fator muito, muito importante. Não só colocar o deck e a relva, mas já fazer todo um arranjo exterior melhora muito, e aqui vocês também conseguiram fazer isso muito bem. E o facto de ter piscinas privadas é sempre um plus, principalmente para os mais pequenos. Sim, os miúdos vão para a piscina. Isto é tudo mérito, neste caso, dos arquitetos e da ARX. O nosso contributo a dada altura acaba por ser um bocadinho mais de sentido crítico e complementar o que talvez possa funcionar. Sim. A promoção imobiliária tem um pouco disto e nós não podemos... Às vezes acabamos por reclamar um bocadinho parece que estamos a reclamar ou a chamar a nós um bocadinho da autoridade, mas a criatividade vem também da experiência e, neste caso, o Zé Mateus tem muitíssimos anos a perceber o que é que o mercado procura cada vez mais e o que é que as pessoas gostam e valorizam, e depois nós próprios incutimos um bocadinho a nossa forma de estar e ver do ponto de vista pessoal, como aliás na hotelaria, e isso, ninguém vai para dentro da cozinha dizer como é que se fazem as receitas, nem pensamos as receitas, mas sabemos o tipo de gastronomia que gostávamos de ter e como é que gostávamos de desenhar os quartos. Portanto, há essa personalização, mas não há um controle a esse ponto, nem nós podemos reclamar à autoridade por esse tipo de coisas enquanto promotores, pelo contrário, trabalho de equipa total. Sim, mas eu acho isso que também, por exemplo, nós na AID é muito importante, e quando trabalhamos com promotores como vocês e podemos ajudar na parte do conceito, é dar esse input comercial, portanto é muito este equilíbrio com a visão do arquiteto, projetos como estes são fantásticos, mas também é importante ter o olhar comercial, okay? Também o que é que os clientes realmente valorizam. Certo. Às vezes são certos detalhes e nós tentamos sempre dar esse input para tornar depois a venda mais líquida, o produto ainda acrescentar mais valor ao produto, mas são pequenos detalhes que realmente depois podem fazer a diferença, não é? Saber o que é que o cliente quer, portanto nós escutamos o cliente e vamos tentar ir ao encontro do cliente mantendo a identidade do projeto. Certo. De acordo.